Então, vamos lá. Vou botar aqui pro lado aqui. Conforme o pessoal for entrando, eu vou aceitando aqui rapidinho. Cadê? Deixa eu voltar para cá. Aqui. Vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir e ver minha tela direitinho? Então. Beleza. Então, ó, só lembrando, não esqueça de colocar o nome lá no grupo de física, para dar presença para todos vocês. Então, vamos começar aqui, ó. Então, o assunto de hoje é introdutório, ele é o começo da jornada de aprendizado de eletricidade, né? Então, vamos lá. A gente sempre começa, eu vou seguir igualzinho os livros mesmo, que sempre começa, o ponto de partida é sempre esse, explicando o que é a força elétrica. Depois a gente brincar lá o que é corrente elétrica, né? Como é que eu subo num poste, como é que eu faço uma ligaçãozinha direta sem passar pelo relógio. Isso aí a gente vê depois. Então, tem que ver essa introdução aqui primeiro, né? A ideia de força elétrica. Que está dentro da física, dentro da eletricidade, do livro 3, né? Que o livro 3 é só eletricidade. Essas coleções aí. Vocês encontram em shopping, em essas livrarias, né? Deixa eu só ver aqui um negócio. Opa. Ele estava instalando um programinha aqui. Já instalou, beleza. Vamos continuar. Instalou o Paint. Então, física, está dentro da física, eletricidade, que é o livro 3, força elétrica. Vamos lá. Então, só uma introdução, né? Por que isso aqui acontece, né? Tem esses dois fenômenos aqui, né? Isso aqui não é tão comum aqui no Brasil, é mais comum até naqueles brinquedos mais no Estados Unidos, né? Não é todo lugar que tem escorregas de plástico, né? Aqui no Brasil tudo é madeira, né? E madeira dura mais, né? Aí não é caro para ficar consertando, né? O pessoal pensa assim, né? Então, é possível o molequinho estar escorregando aqui nesse escorregador, só que ele é material de plástico. E ele vai atritando, descendo e atritando, né? E quando ele chega aqui no final, o cabelo dele está todo arrepiado, né? Mas por que isso acontece, né? E tem essas brincadeirinhas aqui também de programa de televisão aberta, adoro esses programas, né? Programa de domingo, né? Que faz uns experimentos retardados, né? Tudo para ganhar audiência, né? E eles colocam esses programinhas e esses experimentos bobos pra caramba, né? A pessoa colocando encostando a mão no globo metálico e o cabelo arrepiando, né? Por que isso aqui também acontece, né? Tá, esse aqui é só uma introdução, mas o que eu acho realmente divertido e maluco mesmo é esse aqui, né? Então, se você tem algum felino em casa, né? Uma pantera, um tigre, ou um gatinho mesmo, né? Como é que você pode fazer para infernizar a vida do bicho? Você pega uma bexiga, né? De borrachinha mesmo, enche de ar e esfrega a bexiga na cabeça, né? E depois só joga em cima do gato para ver o que acontece. A porcaria da bexiga não vai desgrudar dele, né? Mas por que isso aqui acontece, né? Então, tais fenômenos são explicados pela eletrostática, que é o que a gente vai ver hoje. Tá? Uma introdução só. Então, noção de... Vamos começar pela noção de carga elétrica. Tá? Vamos falar sobre carga elétrica, que é a parte introdutória também. Tá? Então, o que seria então a carga elétrica? Né? Então, a carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo. Lembrando que o átomo ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons, né? Sendo que os prótons, né, estão lá no núcleo do átomo, né? E ele tem carga positiva. O elétron
né, eles ficam na eletrosfera, né, que é essa região lá fora. Ficam ao redor do núcleo, né? E tem carga elétrica, opa, deixa eu corrigir aqui, tem carga negativa. Tá? E o nêutron, ele também fica aqui no núcleo, só que ele não tem carga elétrica, né? Aí você deve pensar assim, caraca, não acredito, né? Além de física e misturar tudo com matemática, esse desgraçado ainda vai misturar com química, né? Não, mas eu só vou pegar emprestado só essa noçãozinha aqui, né? Não vai ser nada assustador, só estou pegando emprestado um pouquinho da matéria do cara lá. Né? Se for contar para o professor de química, né? Eles vão ficar enciumados, né? Então não conta não. Isso aqui é só para relembrar mesmo. Então, como é que a gente vai representa um átomo, né? Então eu botei um videozinho daqui, né? Como é que a gente poderia visualizar um átomo, né? É como se fosse uma bolinha, um monte de bolinha lá dentro, né? Tudo juntinho. É o núcleo, né? Isso aqui é o núcleo do átomo. E lá fora, essas bolinhas aqui em altíssima velocidade girando, 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 né? São os elétrons lá fora, né? Então, essa é mais ou menos uma representação, né? De fins didáticos de como seria um átomo de um elemento qualquer. Tá? Mas por que eu estou falando de química, né? É porque a gente vai precisar pegar um conceito lá de química muito importante para a gente estudar eletricidade. Tá? Começando por esse daqui, ó, que é a ideia de corpo carregado ou corpo neutro. Tá? O que seria, então, o corpo carregado ou o corpo neutro? Tá? O desequilíbrio entre a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons em um certo corpo, né, é o que vai determinar se ele é neutro ou se é um corpo carregado, positivamente ou negativamente. Então, por exemplo, um corpo neutro, o que seria um corpo neutro? Esse MP aqui significa o quê? Quantidade de prótons. Né? Então, se um corpo tem dentro dele um número de prótons, e dentro dele também tem um número de elétrons. Né? Se o número bater, se o número de prótons, a quantidade de prótons desse corpo, o mesmo número, a mesma quantidade de elétrons desse mesmo corpo, né, a gente diz que esse corpo é neutro. Tem equilíbrio. As cargas aqui estão em equilíbrio. A mesma quantidade de cargas positivas, que são os prótons, tem a mesma quantidade de cargas negativas, que são os elétrons. Quando o número bate, a gente diz que o corpo é neutro. O corpo positivo, o que seria, né? É uma quantidade maior de prótons naquele corpo. Então, aquele corpo ele tem mais prótons do que elétrons. Quando isso aqui acontece, o corpo em si, ele vai ser, a gente entende que aquele corpo ele está carregado positivamente. Ele tem muito próton. E o próton é o rapazinho que determina se o corpo é positivo, né? Então, se ele tem muito carga positiva, ele vai ser positivo. Tá? Isso aqui também é de química, ó. Essa ideia daqui também eu peguei emprestado lá da química. Tá? Então, quando a gente tem um átomo positivo, um átomo positivo, a gente também diz que esse corpo ele perdeu elétrons. Né? Se ele antes estava neutro e eu peguei esse corpo e retirei os elétrons de dentro dele, ele ficou com cargas em excesso positiva, porque por exemplo, eu estou roubando de um corpo neutro todas as carguinhas negativas dele, então ficou com um excesso de cargas positivas, né? Então, também pode ser entendido como isso aqui, ó. Se eu roubar elétrons de um corpo, né, ele fica positivo. Se eu roubar os carinhas que são negativos, ele vai ficar positivo o corpo. Né? O corpo negativo é o caso contrário, é quando eu tenho um excesso de elétrons nesse corpo. Quando eu estou cedendo para esse corpo uma quantidade maior, né, uma quantidade gigante de elétrons. Então vai ficar desequilibrado. O corpo é chamado de negativo porque ele tem um número maior de elétrons do que de prótons. Tá bom? Então, só estou pegando emprestado, só estou revisando o que a gente aprende lá em química. Né? Mas aí vem uma pergunta, né? Todo mundo se faz, pelo menos eu me perguntava, por que toda essa história aqui se baseia em elétrons, né? Por que está cedendo elétron e recebendo elétron? Por que não é recebendo próton e perdendo prótons, né? Por que isso? Porque tudo depende desses rapazinhos daqui, tudo depende dos elétrons, né? Porque não há transferência de prótons, já que
são os elementos de carga positiva. Tá? Por que isso? E como prótons conseguem se manter unidos, apesar de apresentarem a mesma natureza positiva, né? Então, só uma breve explicação disso, claro que é muito mais complexo do que isso, mas eu vou fazer só um resuminho. No núcleo, a intensa força de repulsão entre os prótons é equilibrada por outra força que mantém juntos os prótons e nêutrons. Né? Então, sem querer querendo, né, dizendo, os prótons estão presos aqui dentro, eles não conseguem sair, eles são pesadíssimos junto com os nêutrons, eles ficam aqui dentro do núcleo, eles não têm fácil locomoção, eles ficam presos aqui dentro. Né? E uma força que prende os caras, que não deixa os caras saírem daqui de dentro, é chamada de força nuclear. O próton não consegue sair de dentro dessa cadeia, é bem difícil a gente retirar o próton aqui de dentro. Tá? E por sua distribuição, né, os elétrons podem mais facilmente abandonar o átomo, ou qualquer elétron que está vindo de outro átomo se agregar a esse átomo aqui que a gente está representando aqui nessa figura. O elétron, como ele está mais afastado, né, ele está mais afastado do núcleo, é ele que tem maior facilidade de se locomover, ele fica girando, girando, girando aqui fora. E o que acontece? É ele que vai determinar se o átomo, o corpo, vai ser positivo ou negativo. Se o corpo tiver muitos elétrons, mais do que o normal, muitas cargas negativas, a gente vai falar que esse corpo ele tem carga negativa. E se esse corpo está com ausência de elétrons, né, tem mais próton do que elétron lá fora girando, a gente vai falar que esse corpo ele está carregado positivamente. Né? Então tudo depende do elétron, porque o elétron ele é mais, ele está longeão, ele está longe do núcleo. Ele qualquer forçazinha, qualquer esforçozinho, qualquer perturbação ele pula, ele vai embora ou ele pode vir aqui, ó, tá passando por aqui, passeando por aqui, aí ele se junta esse átomo, ele começa a gerar aqui também. Né? O átomo, o elétron, na verdade, ele tem essa facilidade, né, de pular de um átomo para o outro, tá? Bom, pode ser perdendo ou pode ser recebendo. Tá? Então tudo depende do elétron. Tá? Tudo depende do elétron. Vou tacar aqui na sujeira. Tá? Então a gente vai se basear nos elétrons, tá? Daqui para frente, quando a gente vai estudando eletricidade. Tá? Desculpa interromper, eu não Pode sei o falar. que eu fiz, que eu só consegui entrar agora, mas tá tão baixo o som para mim. Será que é só para mim? Eu estou falando pertinho do microfone, tá me ouvindo, não? Pra mim tá tranquilo. Pra mim também tá normal. Tenta aumentar um pouquinho Então o é volume. claro que o problema é meu, né? Aumenta um pouquinho o volume. Eu tô falando pertinho já do microfone, tá bom? Mas se ficar uma parte que você não conseguiu entender, você me avisa, tá? Eu repito. Mas por Resolvido, enquanto, obrigada. beleza, tá? Mas por enquanto não perdeu nada assim extremamente assustador, nada assim fundamental. A gente só Ai, que tá bom. na introdução aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Até aqui tudo tranquilo, né? Só um bate-papo. Vamos falar sobre os princípios da eletrostática, tá bom? Então, só uma definição, né? A eletrostática é a parte da física que estuda as propriedades de ação mútua de cargas elétricas em repouso. Vamos traduzir isso aqui. Isso aqui é definição de livro, eles sempre falam difícil para parecer inteligente. Na verdade, eles só vão estudar carguinhas, né? Umas bolinhas carregadas, paradas. Elas não estão se mexendo. Tá? Então, tem uma carguinha aqui parada, que tem uma certa quantidade de energia aqui dentro, mas ela parada. A gente só vai estudar a carguinha se mexendo, né? Quando a gente tiver assim, ó, um fio aqui, ó, imaginar o fio aí que está ligado no ventilador aí perto de você, o seu computador, o seu celular, né? A gente só vai estudar carguinha em movimento quando a gente vai estudando não eletrostática. A estática é de parada. Essa estática aqui é de parada. Né? A gente só vai estudar eletrodinâmica, que é a carguinha se mexendo lá na frente. Né? E carguinha se mexendo, já para dar spoiler, é o que a gente chama de corrente elétrica. Então, é só mais tarde, só nas próximas aulas. Por enquanto, a gente só vai ver o que a carga faz quando ela está parada. Depois a gente vê o que ela faz quando ela está se mexendo, para ligar todos esses dispositivos que tem na nossa casa, né? Beleza?
Vamos lá. Aí a gente vai ver esses dois princípios aqui. O princípio da atração e repulsão e o princípio da conservação das cargas. Isso aqui é importante também. Vamos lá. Então, o princípio da atração e repulsão é muito fácil. É muito simples, né? Se eu tenho cargas de mesmo sinal, né? Se eu tenho dois positivos ou duas negativas e coloco uma perto da outra, elas vão se repelir. Tá bom? Isso aqui é bem clássico, né? Tem até aquela frase, os opostos se atraem e tudo mais, né? Então, é a mesma ideia aqui. Agora, se eu coloco uma carga positiva próxima a uma carga negativa, são diferentes esses sinais. Então, elas vão sofrer atração. Só para complementar o estudo. Isso aqui é muito importante. Essa ideia daqui de cargas de mesmo sinal, que são esses dois primeiros casos aqui, se repelem, e as cargas de sinais opostos, né, uma positiva e uma negativa, ou uma negativa e uma positiva aqui, elas sempre vão se atrair. Tá? Uma vai puxar a outra, digamos assim. Tá? Então, esse aqui é o princípio da atração e repulsão. Muito fácil. Mesmo sinal repele, sinais opostos, eles vão se atrair. Muito tranquilo. Princípio da conservação de cargas. Tá? Esse aqui é bem tranquilo também. Ó. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Então, cargas elétricas não podem ser criadas ou destruídas. Então, em qualquer reação, a quantidade de prótons e elétrons permanece constante. Vamos traduzir isso aqui. Tá? Vou botar até um exemplozinho para ficar mais fácil. Em um sistema isolado, a carga elétrica total é sempre constante, o valor nunca muda. Vou traduzir isso aqui. Ó, se eu tenho uma carguinha aqui, eu tenho dois corpos aqui carregados. Esse aqui, como tem um monte de símbolozinho de mais, significa que esse corpo aqui está eletrizado positivamente. Esse corpinho A aqui. E eu tenho um corpinho B. Como tem dois sinaizinhos de menos aqui, significa que ele está carregado negativamente. Esse corpinho B aqui. Aí o que eu vou fazer? Vamos fazer uma análise disso aqui. O que seria esse princípio da conservação? Se eu tenho uma carga positiva, se eu tenho um corpo positivo, né, e um corpo negativo, eles vão se atrair. Mas aí o que acontece? Tudo no universo quer entrar em equilíbrio, né? Por que eles querem tanto se juntar? Né? Depois que a gente encosta um no outro, né, eles vão trocar cargas elétricas para que depois, quando a gente desgruda os dois, né, separa os dois, eles fiquem com a mesma carguinha. Tá? Vamos lá, deixa eu passar limpo aqui, ó, pegar uma caneta vermelha. Vamos fazer uma análise com númerozinhos, eu acho que fica até mais fácil. Eu tenho um corpo aqui A, ele tem uma carguinha mais 6, ó. Mais 6. Eu tenho um corpinho B com carguinha menos 2. Né? Um é positivo e o outro é negativo. Mais 6 e o outro é menos 2. Quando eu encosto um no outro, eles vão tentar entrar em equilíbrio. Né? Já que eu estou juntando os dois, né? É só você somar esses dois números aqui. Mais 6 e eu vou somar com menos 2. Né? Soma mais 6 e soma com esse menos 2 aí. Se você somar esses dois, você vai encontrar uma carga de mais 4. Esse mais 4 daqui é a carga de equilíbrio. Né? Quando a gente junta esses dois aqui, vai ser a carga de equilíbrio desses dois. Né? Eles terão, quando estão juntos, quando estão grudados aqui tem um contato, ao todo eles têm uma carga de mais 4 quando eles estão juntos. Significa que o cara que era muito positivo, ele equilibrou aquela carga que tinha dois tracinhos aqui negativos, né? Dois sinaizinhos desse aqui de mais, ó, equilibrou esse aqui de menos e esse aqui de menos, né? Então sobrou apenas, ó, 4 sinaizinhos de mais, ó. Então elas estão em equilíbrio. Mas aí o que acontece? A gente viu que cargas de mesmo sinal, né, corpos de mesmo sinal, elas vão se repelir. Então, assim que elas entram em equilíbrio, o que acontece depois? Elas vão ter o mesmo sinal e elas vão começar a se repelir. Uma vai repelir a outra. Mas qual vai ser o valor da carga final de cada uma? Né? Ó, eu tenho mais 4 quando elas estão encostadas. Esse mais 4 vai ser dividido igualmente para as duas. Então vai mais 2 para uma
e vai mais 2 para a outra. Tá? E assim elas se repelem. Então, imaginando até um movimento, né? Então, no início elas tinham mais 6, essa aqui tinha mais 6, essa aqui tinha menos 2. Elas colidiram, né? Uma encostou na outra. Elas entraram em equilíbrio, né? Aí ficaram de mesmo sinal e se afastaram. Tá? Mas elas se afastaram com quanto? Com a metade desse valor aqui de equilíbrio, porque o equilíbrio é mais 4, então foi metade para um lado e metade para o outro. Assim, essas duas aqui estão equilibradas, né? Com a mesma carga aqui. Cada uma ficou com mais 2. Tá? Então, eu acho essa parte aqui bem tranquila. Essa que é a ideia de conservação da carga, né? Então, tem uma carguinha, um corpo tem uma carguinha no outro. A gente soma esses valores e quando eles se separam, a gente pega esse valor que a gente somou e divide por 2, ó, que vai parte para um e parte para o outro, igualmente para cada um. Tá bom? Bem tranquilo. Tá? Aí depois eu até passo o PDF de todo esse documento, né? Mas eu acredito que esse desenhozinho daqui já é bem explicativo. Tá? Se tiver dúvida, é só me entrar em contato, só me avisar. Vou falar agora, não tem problema não. Tá? Aí vamos lá. O que seria... Como é que a gente viu aqui, ó, que ele já calculou para a gente o valor da carga, né? Então, mas qual foi o cálculo que ele fez para descobrir o valor da carga de um corpo? Tá? É o que a gente vai ver agora, beleza? Como é que eu faço a quantização de cargas, né? Como é que eu mensuro, como é que eu represento isso com um número? É bem tranquilo. Então, novamente, eu vou pegar emprestado um pouquinho da matéria lá de química, tá? Um pouquinho de química. Então, ó, primeiro a gente precisa conversar sobre isso aqui, ó, a noção de carga elementar. Tá? Então, a carga elementar, o que seria? É a menor carga encontrada na natureza. Né? Então, se você pudesse dar infinitos níveis de zoom em qualquer objeto, lá dentro vai ter os átomozinhos e lá dentro tem o quê? Numa mesma partícula, no mesmo átomo, vai ter o quê? O núcleo e vai ter os elétronzinhos girando lá fora. Né? A menor carga elétrica que a gente pode encontrar na natureza é a do elétron ou a do próton. Tanto faz, uma ou outra. A diferença da carga do próton, ó, a carga do elétron, ela tem o mesmo valor da carga do próton. Tá? Eles têm o mesmo valor. A diferença é que o elétron, ele é o cara negativo. E o próton, ele é o cara positivo. Tá? Eles têm o mesmo valor. Tá? Então, o menor valor de carga elétrica que a gente pode encontrar na natureza é a carga do elétron ou do próton, tanto faz. Elas duas são iguais. Tá? E quanto que vale a carga do elétron? Tem esse valor aqui, ó, feio pra caramba mesmo. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 C maiúsculo. Mas o que seria esse C maiúsculo aqui? É o Coulomb. É a unidade de medida utilizada para carga elétrica, tá? No sistema internacional. Então, quando a gente está medindo cargas, a gente vai medir sempre em Coulomb. Tá? Esse valor daqui é muito importante. Deixar guardado. Só um minutinho, por favor. Então, vamos lá. Então, ó, esse valor daqui deixa guardado, tá? Que a gente vai usar bastante. Essa daqui é o valor da carga do elétron. Então, volta e meia, quando ele aparece um exercício de carga elétrica, às vezes é necessário a gente saber quanto que vale a carga do elétron. É esse 1,6 vezes 10 a menos 19. Importantíssimo. Medido em Coulomb. Aí quando a gente quer saber o valor da carga de um corpo, esse Q maiúsculo aqui representa a carga de um corpo. É só a gente calcular quantos elétrons aquele corpo tem de excesso, ou quantos elétrons aquele corpo tem faltando
Se a gente descobrir essa quantidade aqui, né, vou até traduzir, vou botar aqui a legenda. Se a gente calcular, descobrir quantos elétrons aquele corpo tem de excesso ou quantos elétrons aquele corpo tem faltando, é só a gente fazer um simples produto entre essa quantidade vezes o valor de um único elétron. O valor de um único elétron é esse aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19. E assim a gente descobre o valor da carga daquele corpo, medido em coulomb. Tá? Então esse Q maiúsculo daqui, ele representa a quantidade de carga elétrica num corpo qualquer. Esse N daqui é a quantidade em falta ou em excesso de elétrons. E esse Ezinho daqui é a carga elementar, é a carga de um elétronzinho só. Que é esse 1,6 vezes 10 a menos 19. Não confunde com aquele Ezinho da matemática não, aquele lá 271, né? Que lá é para usar em finanças, né? Em logaritmo, né? Ou em logaritmo, pô, aluno tem meio de logaritmo danado, né? Não sei porquê, logaritmo é legal pra caramba, né? Pô, se o cara gosta de um assunto tão chato como logaritmo, então com certeza ele é chato também, né? Então, eu sou chato pra caramba, sou a única pessoa no universo que gosta de logaritmo. Mas não é para confundir com aquele Ezinho lá do logaritmo, não. Esse aqui Que é eu esse aqui é conheço o da física. e que gosta de logaritmo é só você mesmo. É, maluco, maluco. Bati a cabeça várias vezes, né, quando era criança. Então, só não confunde com esse Ezinho lá da matemática. Esse Ezinho aqui na física e na química, a gente representa o Ezinho de elétron mesmo. Tá? E esse valor daqui a gente precisa guardar no bolso, na memória. Às vezes ele não dá na prova. Tá? Vamos fazer alguns exercícios para aplicar essa fórmula, né? Eu não gosto de tacar a fórmula e falar acredite, que isso é verdade. Vamos fazer um exercício. Então, por exemplo, né? Eu tenho um átomo de certo elemento, ele é composto por 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Né? Olha, ele está equilibrado, bonitinho. Olha, ele tem 2 prótons, 2 positivos, né? Mais 2, né? E tem 2 negativos, né? Menos 2, ó. O mesmo átomo tem 2 prótons, 2 positivos e 2 negativos. Então ele está em equilíbrio, né? Ele está neutro, é um átomo certinho, neutro. Tá? Determine a carga elétrica no núcleo, só no núcleo. Eu só quero saber qual o valor da carga elétrica só no núcleo, né? Que elemento químico é esse? Que tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons, né? Antigamente, meus professores faziam até ditado. Era o inferno, né? Que elemento químico é esse, né? Que tem 2 prótons, 2 elétrons, 2 nêutrons e 2 elétrons, né? Aí você vai lá na tabelinha periódica, né? Você vai ver que é o hélio. Né? É o héliozinho, pessoal. Em programa, novamente, programa de televisão aberta, adora engolir hélio, né? Para ficar com aquela voz fininha, né? Meu Deus, televisão brasileira é algo a ser estudado, né? É algo a ser estudado. Então, o que compõe o hélio? São 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Então, tem 2 elétrons correndo lá fora, 2 prótons aqui dentro, essas 2 bolinhas azuis, e 2 nêutrons, nessas bolinhas brancas aqui, sem sinal nenhum, porque não tem carga. Como ele está pedindo o valor da carga lá dentro do núcleo, só no núcleo mesmo, o núcleo ele tem quantas cargas positivas? Só tem 2. Né? Então, a carga no núcleo, vou botar assim, a carga no núcleo, vai ser o quê? Qual é a quantidade de cargas carregadas, né? Corpinhos carregados lá no núcleo? Só tem 2. 2 prótons. Então, 2 vezes... E quanto que vale a carga desses rapazinhos aqui? Qual é a carga do próton? A gente tem que lembrar lá da química, que a carga do próton, vou botar aqui, a carga do próton é igual à carga do elétron. Tá? Então vai ser o quê? 2 vezes a carga de um elétron só. 1,6 vezes 10 a menos 19. Então a carga elétrica no núcleo vai valer quanto? 2 vezes 1,6, né? Vai dar 3,2. E não tem outra potência para mexer com esse 10 a menos 19. Então eu só vou repetir. 10 a menos 19. Coulomb. Tá? Eu vou até botar um sinalzinho aqui de mais aqui, ó. Porque o próton, né? O próton, ele tem carga positiva. Ele é mais 1,6 vezes 10 a menos 19. O elétron, ele é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá bom? Então, esse daqui é o valor da carga lá no núcleo. Tá?
Então, lá no núcleo, ele tem mais 3,2 e um quebradinho. Tá? E lá na eletrosfera, lá fora, quanto que tem de carga? Vai ter menos 3,2 e esse quebradinho aqui. Então, se você tem mais 3,2 e menos 3,2, somando os dois, ó, o átomo, a gente diz que o átomo está em equilíbrio, o átomo está estável, o átomo está neutro. Tá? Ele não tem nem excesso de cargas positivas e não tem excesso de cargas negativas, ele está equilibradinho. Tá? Tranquilo? Então, esse daqui é o valor da carga lá no núcleo. Então, vou passar limpo aqui, ó. 3,2 mesmo. Esse aqui são outros exercícios, mas eu vou deixar todos os gabaritos comentados, né? Para vocês. Não deixem de fazer depois. Né? É a mesma ideia, né? Ele diz para você a quantidade de cargas, né? E pergunta qual é a carga do corpo. Né? Só substituir e achar a resposta. Né? Se tiver qualquer dificuldade, vocês me avisem. E vamos a ela, né? O último tópico. Que é a lei de Coulomb. Eu troquei um pouco a ordem. Eu não falei, se vocês pegarem a apostila de vocês, ele começa falando de eletrização por atrito, que é você esfregar uma coisa na outra, a fim dos dois ficarem carregados, né? Eletricamente carregados, né? Só que essa parte, ela não tem conta, é uma parte mais de leitura. A parte difícil que todo mundo erra é a parte de conta. A parte difícil é essa daqui, que é a lei de Coulomb. Por isso que eu trouxe ela para frente. Porque caso fique muito apertado o tempo e tudo mais, a gente vai comentar sobre isso aqui. Vai passar por isso. Né? Então, essas partes, até o momento, eu só estou vendo a parte de conta mesmo. Porque o resto é mais a leitura mesmo. O que acontece se vocês pegar uma lã num vidro, né? Um vai atrair, os dois vão ficar carregados e tudo mais, né? Aí o vidro pode atrair papel, né? Pequenos pedacinhos de papel. Isso é mais leitura. Né? Claro que se tiver dificuldade nessa parte, também é só entrar em contato. Não tem problema. Tá? Então, vamos ver primeiro a lei de Coulomb, né? Aí, sobrar um tempo, a gente pode até comentar sobre essa parte de eletrização. Então, o que seria, então, a lei de Coulomb, né? Então, se eu tenho essa formulinha daqui, né? Eu vou pedir para vocês deixarem anotados. Mas para que ela serve, né? Quando eu tenho uma carguinha parada aqui, ó, uma carguinha carregada aqui, Q1, e uma outra carga aqui, eu vou desenhar em outra cor. Uma outra carga aqui carregada, Q2, né? Ambas separadas, né? A separação entre as duas, valendo D de distância, né? A gente viu que se elas tiverem o mesmo sinal, elas vão se atrair. E se elas tiverem sinais opostos, né? Perdão, se elas tiverem sinais opostos, elas vão se atrair. Se elas tiverem o mesmo sinal, né, elas vão se repelir, né? Uma vai puxar a outra com uma força, ou uma vai empurrar a outra com uma certa força. A pergunta é, como é que a gente calcula essa força, por exemplo, que uma afasta a outra, né? Eu vou chamar aqui de... Deixa eu me corrigir aqui. Vou chamar aqui de força elétrica e aqui de força elétrica. Então, a ideia dessa fórmula aqui é a gente descobrir quanto que vale essa força que uma está empurrando a outra para se afastar, caso as duas fossem de sinais de mesmo sinal, né? As duas positivas, por exemplo. Quanto que vale essa força elétrica aqui, essa força de repulsão entre essas duas cargas positivas, né? Vai ser a aplicação direta dessa seguinte fórmula, né? Essa é a fórmula daqui de Coulomb. Então, vai ser o quê? Como é que a gente calcula a força elétrica, né? De repulsão, de atração? Como é que a gente faz esse cálculo? Vai ser o valor do K0. O que seria o K0? O K0 é uma constante, né? Uma constante que se chama constante eletrostática do vácuo. Ela tem um valor aproximadamente 9 vezes 10 a nona. Eu vou trocar essa cor aqui, senão pode confundir. Então, vermelho aqui. O K0, ele tem esse valor aqui, normalmente ele dá em prova mesmo, 9 vezes 10 a nona. O Q1, o que seria o Q1? É o valor da carga 1. E o Q2 é o valor da carga 2. E esse D daqui ao quadrado
Tem que tomar muito cuidado com esse quadrado aqui. Vou botar outra cor aqui. É esse quadrado aqui que elimina muita gente. A pessoa esquece de elevar o quadrado na distância. Então, esse dedo aqui, ele representa a distância naquele momento entre as duas cargas. Aí, como é que a gente vai descobrir o valor da força elétrica? Vai ser o K0, que multiplica por essa razão daqui. A razão entre o produto das cargas pela distância ao quadrado. E como é uma força, a gente sempre vai medir em newtons. Newtons. Homenagear o maluco da nação. Tá bom? Então, deixem guardada essa formulinha aí na folha. Tá? No caderno de vocês. A gente vai fazer um exercício sobre essa fórmula, tá? Vamos fazer agora. Qual seria a unidade de medida da distância? Metro. Aqui, ó, metro. Eu botei Metro aqui. mesmo? Ok. Uhum. A carga vai ser em coulomb e a distância é sempre em metro. Se ele botar em centímetro, ele está tentando te destruir, né? Se ele der em centímetro anunciado, eu tenho que pensar, não pode ser. Né? Tem que ser em metro. Então, ó, a unidade de força vai ser em newton, a unidade de carga vai ser em coulomb, a unidade de distância vai ser em metro mesmo. Entendi, beleza. Mas vamos fazer alguns exercícios, né, usando essa fórmula daqui. Isso aqui é só para repetir mesmo, conversão de sinais, né? Se eu tenho duas cargas positivas, uma vai se afastar da outra. Se eu tenho duas carguinhas negativas, uma vai afastar da outra também. Agora, se eu tenho carguinhas de sinais diferentes, uma vai atrair a outra. E essa força aqui que atrai a outra, uma atrai a outra ou uma repele a outra, é a força elétrica. Tá? Então, vamos fazer algum exercício. Então, vamos tentar fazer isso aqui, ó, com calma, com calma. Tá? Então, como é que a gente vai calcular essa força? Ele falou assim, eu tenho duas partículas, né? Onde aqui vale esse valor feio aqui, 4 vezes 10 a menos 16, e o Q2 vale 6 vezes 10 a menos 16. Ele disse que as duas carguinhas estão distanciadas 3 vezes 10 a menos 9 metros. Né? Já deu em metros. Aí ele pergunta qual o valor da força de interação entre elas. Né? Então, vamos fazer um desenho. Né? Eu tenho uma carga Q1 aqui, que tem valor 4 vezes 10 a menos 16. Eu tenho uma outra carga aqui, Q2. 6 vezes 10 a menos 16. Estão distanciadas, né? A distância entre as duas vale 3 vezes 10 a menos 9. Tá? Bom, essa questão daqui é uma questão de atração ou de repulsão? Vamos dar uma olhada aqui, vamos analisar isso aqui com calma. Ó, como ele disse que Q1 não tem sinal negativo aqui, então a gente já infere que isso aqui é positivo. Como o Q2 ele não botou nenhum sinal de menos aqui na frente, então isso aqui também é positivo. Então as duas são positivas. Ó. Então esse caso aqui é uma questão de repulsão. Um tá querendo fugir do outro. Um odeia o outro. Força elétrica repelindo e força elétrica repelindo. Tá bom? Então, por que eu sempre faço desenho? Né? Vou botar até as unidades também, para não ter problema. Tá? Por que eu sempre faço desenho? Porque quando é concurso, como por exemplo da UERJ, quando é concurso discursivo, se você realizar esse desenhozinho daqui, você já ganha uma migalhazinha na questão. Nem se você errar a conta, isso aqui você já está provando conhecimento. Por isso que prova discursiva, na minha opinião, é muito mais fácil. Apesar do pessoal odiar mais. Prova discursiva, claro que você não vai escrever receita de miojo na prova, né? Escrever alguma coisa que faz sentido com a questão. Então, se você realizar aqui esse desenhozinho daqui, você já ganha uma migalhazinha. A questão vale, sei lá, 2 pontos. Então, aqui você já ganha, sei lá, 0,5 pontos. Então, esse 0,5 é o que desempata o cara que está na fila de espera para quem vai entrar na classificação.
essas migalhazinhas aqui insignificantes é o que aprova muita gente, inclusive eu, né? Então, vale a pena. Então, vamos fazer o cálculo. Como é que vai dar essa força? Quanto que vai dar essa força elétrica? Vai ser K0, Q1 vezes Q2, distância ao quadrado. Então, o K0 é 9 vezes 10 a nona. O Q1 vale quanto? 4 vezes 10 a menos 16. O Q2 vale 6 vezes 10 a menos 16. Tudo isso sobre a distância ao quadrado. 10 a menos 9. Quanto que dá essa conta aqui? Vamos analisar com calma. Tem muita coisa feia aqui junta, mas tem uma coisa aqui que é, ao meu ver, a coisa mais horrorosa de todas, que é esse quadrado aqui embaixo. Vamos resolver logo esse quadrado aqui embaixo para não ter dor de cabeça. Então vou repetir todo o resto. 9 vezes 10 a nona. Em cima eu vou repetir também, não tem problema. Esse quadrado aqui, ele serve para os dois números simultaneamente. Então, esse mesmo quadrado serve para o 3, esse mesmo quadrado aqui serve para o 10 a menos 9. Então, vai ficar quanto aqui embaixo? 3 ao quadrado é 9. E 10 a menos 9 ao quadrado é 10 a menos 18. Tá? Aí, olha que maravilha, né? A gente tem um 9 no numerador, na região de cima, e tem um 9 na região de baixo, denominador. Pode ir embora. Aí tem um bizu aqui que eu quero compartilhar com vocês. Toda vez que eu vejo um número no denominador, eu não gosto dele lá embaixo também, não. Aí eu faço o seguinte, eu pego ele aqui assim, ó, e jogo ele lá para cima, tá bom? Só que para ele ir lá para cima, o expoente, né, vai mudar o sinal. Aí vai ficar assim, ó. Vou botar um pouco mais para a esquerda, para caber direitinho. Aqui assim. Então, ó, vai ficar 10 a nona, né? 10 a nona que sobrou, vezes. Esse 10 a menos 18, né? Isso aqui é um macete, né? Você pode jogar ele para cima, mas se ele vai para cima, o sinal desse menos 18 muda. Ele inverte. Então, ó, vai ficar 4 vezes 10 a menos 16, vezes 6 vezes 10 a menos 16, vezes esse 10 a menos 18, quando ele sobe, ele vai se tornar 10 a 18. Tá? Só um macete, tá? Só um macetezinho aí para você sumir com a cara de fração. Eu sei que vocês odeiam. Então, quanto que vai dar essa conta aqui? O número só mexe com número, né? O número só mexe com número. E o restante só são potências de 10. A gente deixa ela por último. 6 vezes 4, a gente já sabe que a resposta vai ter um 24. Tá? E o restante vai ficar... Ó, aqui é potência 10, potência 10, potência 10, potência 10. Vamos juntar essas potências 10 aqui. Ó, o que a matemática manda a gente fazer? Repete a base. Como eles estão multiplicando, a gente soma todos esses expoentes. Então vai ficar 10 elevado a quanto? 9, menos 16, menos 16, mais 18. Tá? Aí isso aí vai dar quanto? Vamos fazer essa conta aqui. A gente sabe que tem um 24, né? Porque não tem outro número para mexer com ele. E vai ficar 9 menos 16, menos 16, mais 18. E vai dar 10 elevado a menos 5. Como a gente está calculando uma força, isso aqui a resposta vai ser em Newton. E está aqui a resposta, então 5. Então essas duas bolinhas aqui, positivas, uma vai repelir a outra com essa força daqui. Ó. Então, só apliquei na formulazinha. Mas eu fiz a conta passo a passo, com o intuito de mostrar esses pequenos macetezinhos aqui, só para relembrar como é que faz as continhas e tudo mais. Tá bom? Então, foi uma questão de 100% substituição. Então, eu vou tirar. Eu não quero apagar essa página. Eu vou mandar para vocês essa... Deixa eu tirar um print disso aqui. Aí eu mando lá no grupo, né? Aí depois vocês passem a limpo essa solução aqui.
Então, vamos lá. Então, tá 24 vezes 10 a menos 5. Eu deixei outros exercícios aqui para vocês tentarem fazer depois, né? Eu tenho uma carga aqui, que é 5 microcoulomb, né? Uma observação, que às vezes nos problemas pode aparecer esse símbolo aqui, ó, de micro. Esse mi, esse memezinho assim, estilizado, é chamado de mi. E ele vale quanto? Ele vale 10 a menos 6, tá? Então, na verdade, ele poderia escrever assim no Ciaba. Assim, ó. Q1 vale 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Só que ele não quis escrever 10 a menos 6, ele escreveu esse símbolo aqui, que se chama mi. Né? Ele significa micro. Né? O nome do símbolo é mi e significa micro. Tá? Então, em vez de ele escrever 10 a menos 6 o tempo todo, ele fica escrevendo esse mi. Ó. Então, mi aqui de novo. Tá? Então, ó, tentei fazer depois essa questão, né? Calma. Está distanciado a 4 metros. Né? São duas cargas positivas de novo. A gente já sabe que eles vão repelir. E eu deixei a solução, passo a passo. Todas as continhas. Aqui é a resposta. Que é outra questão, que eu também deixei a solução passo a passo. E daqui, para a gente finalizar, ó, eu fiz todo um resuminho da parte de teoria. Né? Daqui para baixo não tem conta, é mais leitura mesmo. Né? O que é o condutor? O que é o isolante? Qual a diferença entre os dois, né? Por que borracha é uma coisa e cobre, né, que é um bom condutor é outro, né? Então, cobre e isolante, por exemplo, borracha, né? Por que um é bom e outro é ruim, né, de conduzir, né? Então, deixei todos uns resuminhos aqui, a explicação de eletrização por atrito, né, que você tem que esfregar um objeto no outro, né? Assim os dois vão ter cargas, né? Então, deixei tudo bem mastigado, deixei aqui um monte de questão resolvida, né? Eu achei que a apostila tinha pouquinhos exercícios resolvidos, então eu deixei vários resolvidos, né? Só para complementar o estudo mesmo. E eletrização por indução, eu também fiz um resuminho, né? Porque eu achei que o da apostila está muito corrido, né? Eu explico passo a passo o que você tem que fazer para induzir carga no outro. Pega uma barrinha carregada, aproxima, só aproxima. Fazer a leitura com bastante calma, né? Aproximou, né? Aí fez essa distorção aqui no corpo, tudo mais. Então, eu vou mandar esse resuminho para vocês. Tá? Mas a ideia a primeira aula de eletricidade a gente finalizou aqui. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato. Sem medo, né? Sem medo, sem vergonha, sem timidez, né? Pode perturbar à vontade. Tá? Então, eu vou mandar esse resuminho aqui que a gente trabalhou para vocês ainda hoje, daqui a pouco. Tá? A gravação também. Aí eu coloco tudo bonitinho lá no WhatsApp. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Beleza, professor, valeu. Então, Vai botar pessoal. no Classroom, né, que você vai botar. Não é nem no Classroom, coloco direto no WhatsApp que vocês já pegam rapidinho. Tá, beleza. Valeu, professor. Obrigada. Valeu, gente. Boa tarde. E boa próxima aula, né? Aí depois vocês poderão sabadar, né? Finalmente. Valeu, bom fim de semana. Valeu, pessoal. Bom final de semana para vocês também. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Valeu.